Dominar as causas. A sua chance é dominar as causas. Muitas vezes a gente está muito preocupado com as consequências, né? O que o cliente trouxe ali de problemas inestéticos ou de condições inestéticas. E o domínio da causa. O que está levando aquilo, pode ser várias coisas, mas você deve se apegar a isso ao conversar com o cliente. Às vezes a gente recebe uma cliente que ela tem uma má alimentação e quer em poucas sessões reduzir gordura. E onde que a gente peca? A gente sabe que fisiologicamente falando é necessário alguns passos para essa gordura aí que ela tanto quer eliminar. Então eu preciso ativar a drenagem fisiológica para me ajudar no carreamento. Eu preciso fazer com que haja um melhor funcionamento fígado, baço. A gente na parte da estética não invasiva não faz isso diretamente falando, né? A gente tem orientações multidisciplinar, mas enfim, em cima de uma base. Eu sei que para que os ácidos graxos de uma lipólise que eu venha a realizar na clínica seja bem sucedida, eu preciso que a musculatura esteja respondendo para o consumo de glicerol, que eu vou liberar, né, na reação química, e eu preciso com que a corrente linfática, a corrente sanguínea estejam aptas a carregar todos os ácidos graxos para o fígado metabolizar. E sei também que é necessário uma redução calórica e um aumento de ATP em atividade física, que é o ciclo de Krebs. Agora, se eu transferir como referência, se eu transferir isso, essa responsabilidade para minha cliente, ali eu perco toda a minha oportunidade, todo o meu negócio. Porque ela foi me buscar e ela tem na cabeça dela o desejo de que eu resolva tudo aquilo. E que se fui eu a pessoa que estudou, que se dedicou e montou um negócio para atendê-la, e que se sou eu a pessoa que deseja vender o procedimento para ela, sou eu quem tem que ter as soluções. Então, quando eu vou fazer um procedimento de redução de medidas, meu programa ele já tem que ter tudo isso. E aos poucos, após consolidar relacionamento, é que eu vou conseguindo convencê-la de algumas mudanças pessoais. Ela talvez me olhe e fala, poxa, mas se o método dela é tão bom, por que ela não aplica nela mesma? Só que quando eu mostro para ela o meu método, a minha sabedoria e o que eu estou disposta a fazer para ajudá-la, o que eu sou fora dessa referência já não importa mais. Então tem muita gente querendo criar referência estética em cima de padrão de beleza. Isso não é referência. Referência não é você, o seu batom, o seu cabelo, o seu conhecimento, o seu resultado, o seu relacionamento, o seu conceito. Isso é referência. Tomem muito cuidado. Pessoas que às vezes montam outros negócios perdem muito com isso. Ao invés de se preocuparem em criar referência pessoal do negócio com relação a ela, do que conhece, ela se preocupa em criar impacto visual, marketing, sem ter criado relacionamentos. Eu não me canso de falar. O melhor marketing é um cliente satisfeito. Não tem outro. O que você oferta? Qual o seu conceito? Conta um pouquinho para mim. Conversa comigo. Vamos tentar achar aí uma base sólida e eu vou te dar algumas dicas. O que não pode ser comprado no seu negócio? Já parou, meu Deus, já parou para pensar o que dentro do seu negócio não pode ser comprado? E aí? Quero que você escreva naquela mesma linha de raciocínio, de perfil e necessidades. O que é que você disponibiliza todos os dias aos seus clientes dentro do seu negócio estética que não pode ser comprado? Isso
tem que ser melhor evidenciado, tem que ser mostrado. Isso é valor agregado. O que não pode ser comprado? Em você, na sua técnica e na sua clínica, no seu investimento. Coloque isso como meta de desenvolvimento. Se você não achar nada, ou ainda tiver dificuldade de achar o que não pode ser comprado em você, na sua clínica ou nos seus colaboradores, você não tem uma meta de desenvolvimento. E isso é um grande perigo. Porque se você não tem uma meta de desenvolvimento, você não vai gerar envolvimento. Pensa direitinho. Depois me responde. Qual o pouco de você ou da sua equipe que não pode ser comprado e que é presenteado ao seu cliente consumidor sem que ele saiba? Quero que você conte isso para você, coloque no papel, escreva. Ou faça uma gravação, porque às vezes está sem tempo, escrever. Mas isso é importante. Sabe por quê? Quantas vezes eu vi empresas simples, e às vezes a gente acha que a sala de espera, o lustre, o papel de parede, o tapete, a poltrona que abraça, o cheiro é o que encanta. E muitas vezes não é. Um detalhe seu verdadeiro, um despertar verdadeiro, encanta às vezes muito mais. Vou dar um exemplo disso. Caso o cliente venha querer consumir um serviço do seu negócio, quanto pessoalmente você está envolvido nisso? Ele vai avaliar. Acabei de ditar agora para vocês a diferença de você encantar na gordura localizada, por exemplo. Nós temos vários exemplos. Mas eu sou uma cliente que chego na sua sala de espera. E vamos colocar que eu seja uma cliente que não seja uma cliente nova. Porque a cliente nova ela tem um padrão, né? Que ela vem com aquilo na cabeça. Tendo um padrão mínimo, ela cria um conceito. E é um perigo, né? Por isso que a sala de espera tem que estar bem legal. Mas ela também não pode estar legal fora de um padrão básico. O exagero, muitas vezes, leva a cliente que está ali sentada a formular algo diferente do que ela vai ter. Eu já entrei em muitas clínicas para fazer consultoria, em que a sala de espera era um palacete, e ao entrar na sala, não tinha tanto envolvimento assim. Até tinha uma maca legal, uns aparelhinhos lá e tal, mas a pessoa que atendia, a dona da clínica, ela investiu muito na recepção, mas a pessoa que atendia não tinha nenhum tipo de envolvimento, de relacionamento, era uma pessoa fria, calculista. Estava ali para fazer X por hora. Mas, volta para cá. Então, caso o seu cliente queira comprar um serviço na sua clínica, no seu estabelecimento, quanto de você está envolvido nisso? Quanto do seu colaborador está envolvido nisso? Eu preciso que você faça essa reflexão e eu preciso que você traga isso para dentro da sua realidade. Vou fazer uma pergunta. Você consegue ter uma música que agrade a todos? Consegue? Sim ou não? Lógico que não. A gente não precisa ser expert para saber disso, né? Então, como é que você quer traçar um procedimento bom para todos? Ter uma tabela boa para todos. Ter um ambiente bom para todos. Como? Então, não é por aí. Não é eu vim aqui e fazer uma ditadura. A sala de espera ideal tem que ter isso. Não. Para um bom atendimento, você precisa falar isso. Para conseguir vender, você precisa... Não. Tudo é muito minucioso, é tudo baseado em você. É a sua personalidade. E você vai atrair, quer você queira ou não, tudo aquilo que emana de você. Então é muito importante a sua identificação para depois você conseguir enxergar e cuidar do outro. Está na hora da gente
mudar a forma de vender, mudar a forma de ofertar. Passou da hora até, né? A gente tem várias ideias de como fazer isso de uma maneira mais leve. Qual que é a sua estratégia? O que você está usando de estratégia? Quanto custa baseado no que o cliente pode pagar? É assim que você se baseia no seu preço? Ou melhor, minha cidade é muito pequena, eu moro num bairro mais afastado, mais humilde, estou cansada de escutar isso. Ou eu moro num bairro melhor, então eu posso cobrar tanto. Ah, eu atendo um cliente classe A, então eu posso... É assim que você se baseia? Seu preço está baseado em quê? O quanto cobrar está baseado em quê? O conceito está baseado em quê? Isso é um perigo, que se dali já não tem uma meta, ferrou. Ofertar, vender, surpreender. Isso daí, gente, há 10 anos atrás era uma coisa, hoje é totalmente diferente. E a gente continua mantendo conceitos antigos em negócios novos. Um ser pensante antigo tentando trazer modernidade. É assim que eu vejo a estética hoje. Pessoas com metodologias antigas, depositando apenas em técnicas, métodos e equipamentos a responsabilidade do modernizar-se. É um problema grande, porque a gente precisa modernizar o conceito de venda, o conceito de visão, o conceito de referência. E o seu algo mais? Cadê o seu balangandã? Eu vejo a fototerapia, sempre vi, como uma ferramenta fantástica para isso, eu já contei isso para vocês. Mas como? Como é que eu vou transformar as oportunidades que eu tenho, as terapias, tudo que eu tenho ali, as técnicas, em venda, né? A gente discutiu aqui, eu vou até ler a pergunta da aluna. Professora, eu tenho uma cliente, já informei sobre o tratamento, mostrei a proposta do valor agregado, em cima, baseado no meu conceito, e a pergunta é, como é que eu mostro esse valor agregado para ela de uma maneira mais rápida? Porque eu percebi que, ela falou aqui, que durante a minha abordagem eu demorei demais, e esse tempo, conforme a senhora me falou, porque daí eu mandei para ela que tempo é dinheiro, né? A gente também tem que ter time para tudo. Demorar demais, né? Eu tenho muito tempo para conversar com você aqui, mas você na prática não tem esse tempo todo. Então não é um modelo que você vai fazer e pronto, acabou. E aí eu falei, pera, a gente vai desenvolvendo. Você vai fazer o primeiro start e a gente vai melhorando. Conforme eu disse para vocês dos nossos vídeos aqui. Fiz o primeiro, ficou uma bosta, eu não gostei, mas falei, põe lá. E quem for realmente me acompanhar vai poder ver exatamente isso. Isso é vida, isso é realidade. Não tô aqui para ficar bancando de legal, não tô aqui para ficar bancando de menina sensacional. Até já passei da idade para isso, sabe? Mas me acho suficientemente boa, né, para conduzir naquilo que eu domino. Não tô aqui para agradar, não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Não tô. Mas tô para convencer de que você pode. Pode. Olha, ele falou, para de bater na mesa, que você tá batendo na mesa, tá... Negócio do alto. Eu falei, não tem jeito. Né? Hoje eu tô calma. Acho que é escova. Fiz escova, fiquei calma. Já tô providenciando refrescar o ambiente também, porque tá quente pra... Não pode falar palavrão, né? Senão o menino tem que ficar colocando os pi, aí fica chato, você vai ficar bravo comigo. A aluna falou pra mim assim, como é que eu faço, professora, pra fazer num tempo legal essa entrega de valor agregado do que eu vou fazer, seja lá o que for. E aí eu falei pra ela assim, ó, você tem que ter em mente que o cliente, ele espera sempre a embalagem perfeita e uma marca famosa. O grau de perspectiva, o grau de envolvimento é você quem cria. Então ele está ali esperando a embalagem perfeita e a marca famosa. Ele está ali querendo sensacional. Quem faz esse grau de envolvimento acontecer é você. O tempo para isso, que ao meu entender foi a grande pergunta dela, vai depender muito do que você está ofertando e quais as ferramentas você tem ali para gerar o conceito. 90% dos clientes, e é baseado nas perguntas, gente, que eu vou elaborar para vocês o que eu estou fazendo aqui hoje. 90% dos clientes buscam quase sempre
10 conceitos que você precisa desenvolver no seu negócio. Vamos lá? Vamos entender quais são esses conceitos? 1. Padrão. E aí? Viu, gostou e quer copiar, quer ser. Professora, como é que eu identifico, rapidamente? Então, o cliente que vem com um conceito, para que você consiga levantar ali em curto espaço de tempo, esse valor agregado para ele, você vai observar pela fala dele, pelo desejo, pelo jeito que ele conversa com você durante a sessão. Se ele veio atrás de um padrão, então ele busca uma coisa que ele viu em alguém, gostou e quer ser igual. Cliente estima, que é o número 2. Esse cliente ele tem uma necessidade de sentir-se melhor. Ele tem não é um cliente que tem baixa estima, não é. Ele tem a necessidade de sentir-se melhor. Ele estima, ele não tem baixa estima. Ele vem até a sua estética, ele nem se julga um cliente com condições inestéticas tão graves assim, mas é necessário que ele esteja melhor para conseguir encarar alguma coisa. Relacionamento, trabalho, então você tem que identificar isso, ele veio pela estima. Então se ele veio em busca de um padrão, ele é 1. Se ele veio em busca por estima, ele é o 2. O cliente 3 é o que veio por conta de uma rejeição. Ele sente um incômodo, ele traz um comportamento de incômodo, porque ele faz uma projeção da visão do outro. Esse cliente é perigosíssimo, porque é um cliente que no fundo ele não está enxergando e nem consegue te falar exatamente qual desejo. Por isso há uma dificuldade muito grande da gente gerar valor agregado e vender um procedimento para um cliente que tem as características de um cliente rejeição. Então, o número 3, para mim, é um cliente difícil de trabalhar. Um que cria padrão, a gente precisa saber conduzir, porque ele se vê numa imagem projetada de outro. E é um complicador, porque o outro é o outro. Ele não tem o biotipo, ele não é a outra pessoa. Então a gente tem que desconstruir nesse cliente uma visão do outro e construir uma visão dele. Então entra um psiquê bem legal aí. Mas ele não é tão difícil de ser conduzido a um conceito de venda, de valor agregado. O cliente 2, que ele tem estima, que ele tem uma necessidade, ele já está com a porta escancarada, basta entender exatamente como você vai conseguir atender a necessidade de projeção dele. Então tem que prestar atenção no que vai falar, do que ele está falando, na forma comportamental, que no fundo é o que ele deseja. Então muitas vezes você observa que a pessoa com as características de estima chega com um melasma, por exemplo, e quando você pergunta assim, mas qual que é o seu desejo e tal, aí a pessoa fala, eu desejo melhorar um pouco de tudo, mas eu me sinto bem. Por exemplo, eu sei que eu tenho melasma, mas isso não me incomoda. Isso aí é uma pessoa que vem em busca de uma necessidade, mas que ela precisa só se sentir melhor. Então, uma cliente que eu procuro ofertar um procedimento de um âmbito generalizado, porque ela não foi específica, monta um programa de tratamento que vai atender às necessidades fisiológicas de uma maneira geral, e dentro desse programa eu preciso colocar terapias coadjuvantes, massagens relaxantes, libiterapia, que é uma cliente que busca o melhor para ela. Ela não está incomodada, vamos assim dizer. Já o cliente rejeição é um cliente que eu, num primeiro momento, não devo, de forma alguma, introduzir nenhum tipo de terapia, porque ele tem uma projeção da visão do outro e ainda não sabe o que quer. Então, a gente precisa descobrir primeiro
antes de traçar um roteiro de programas de tratamento, exatamente qual é essa projeção. É um desafio enorme, gente, tá? E esse cliente é o melhor cliente que tem também. Por incrível que pareça, a gente pensa assim, poxa, mas eu não queria esse tipo de cliente, né? Que se sente em rejeição, que é um cliente que está incomodado, com o outro tão complicado a gente agradar, tudo fica ruim. É o tipo do cliente que você faz um procedimento belíssimo, ele olha no espelho e fala, Então assim, por que acontece isso? Porque você não identificou isso e não conseguiu conduzir, não teve essa coisa do conceito de envolvimento. Você, minha aluna, ela foi professora engraçado. Eu te escutei e comecei a pensar, logicamente que a gente não vai ficar psicólogo, né, ou pensar 24 horas, ficar analisando as pessoas, não é isso não. Mas são dicas que ajudam você a mudar o seu comportamento com relação à venda e com relação ao diagnóstico e tratamento. Número 4, que é aquele que já chega baseado no desejo. Ele entendeu que merece e que pode mais. Então, é um cliente que a gente às vezes interpreta como um cliente que tem dinheiro. Mas a gente interpreta de uma maneira muito errada, né? Dinheiro é uma questão de desejo, né, também. Mas assim, o cliente deseja é o cliente que ele sabe o que ele quer, quando ele quer, como ele quer estar ali, ele pode. E ele vai fazer de tudo para que aquele momento seja o melhor momento da vida dele. Você vai apresentar uma técnica e ela vai ter facilidade em falar o que quer, mas ela vai falar o que quer confiando em você. Ela não vai falar, eu desejo melhorar a região dos olhos, mas que por trás tem ali uma certa rejeição, certo? Porque alguém comentou que aquela região de olhos estava denunciando a idade dela. Ela vai porque ela vai falar para você, eu quero melhorar essa região de olhos, mas com uma entonação de voz, com um brilho no olhar, que rapidamente você vai identificar que é uma cliente que quando você fala assim, quanto você poderia investir por mês para a gente melhorar essa condição aqui? Não sei, quanto que é necessário investir? O que você tem de melhor? Aquela que fala assim, eu posso investir R$200 por mês. Aí você pensa assim, essa daí tá com rejeição ou qualquer outra coisa. Não, você perguntou e ela te respondeu. Então, não confunda poder aquisitivo com a característica que o cliente deseja. É brilho no olho. É o jeito que fala e não quanto pode pagar. 5. Vaidade. Aquela cliente que não consegue enxergar-se de outra forma e ela é perita ou perito em enxergar-se sempre o melhor, né, da melhor forma possível. Eu tenho umas 3 clientes com esse perfil. Não são tão clássicas, tá? Mas é uma cliente, geralmente, ela já passou por algum tipo de intervenção cirúrgica, ou ela tem geneticamente uma condição estética favorável. Então ela chega para conversar com a gente, para fazer o orçamento, e ela já chega assim, exatamente exalando, ela talvez até nem fale, mas ela exala essa confiança de vaidade. E por que a gente tem que identificar? Porque para essa cliente é importantíssimo a palavra você já está com uma pele ótima. Todavia, a gente sabe que o processo de envelhecimento é contínuo. Então, há uma necessidade de mantermos essa jovialidade. Há uma necessidade de traçarmos uma metodologia específica para você. Porque senão, se não acontecer isso numa frase, ela não vai se encaixar no roteiro ali que você vai propor. A cliente 6, que é a cliente que já desde o início te coloca, te imputa, já te deixa pistas de que ela está preocupada, né, com o bem-estar, com o mais natural. Então é uma cliente perfil saúde, ela conduz o tempo e ela aceita propostas. Então você precisa linkar essa cliente rapidamente, em cima baseado no conceito de valor agregado,
tudo que você tem na clínica voltado para esse conceito. Você precisa mostrar para ela rapidamente que você buscou a suplementação, conhecer a suplementação, que você tem uma equipe multidisciplinar para também atendê-la nesse quesito, que você investiu em conceitos, né, de princípios ativos naturais, voltados para isso, que você tem desde o mais moderno na parte química, que também serão necessários em alguns momentos, e que você vai traçar para ela um roteiro personalizado, voltado muito mais para a saúde e a integridade da saúde dela do que qualquer outra coisa. Então esse start ali você tem que ter rapidamente. A cliente 8 é aquela que tem um perfil que vai te despertar de indecisão. É aquela que ela transfere sentimentos para dentro do que está falando. Ela deseja uma mudança visual porque ela meio que tem uma carência de transferir os sentimentos dela, baseando como se nada mais tivesse importância se ela não mudar o visual dela. Ela começa a ter até traços, né, que você vai perceber na fala, no conceito, pode ser não na primeira sessão, pode ser com o relacionamento, de um pouquinho de depressão até, sabe? Então, esses indecisos são clientes que também tem que ter um cuidado a mais, clientes que você precisa ter uma dose muito exata de cuidado no próprio relacionamento, porque o indeciso que projeta os sentimentos dele em cima de uma necessidade de estar melhor apresentado, enquanto isso não melhorar no âmbito geral, vai ficar difícil de ser um cliente que se sinta satisfeito e feliz com o conceito estético. Então, por mais que você faça procedimentos e chegue a resultados, o indeciso é uma pessoa muito perigosa e dificilmente o projeto do cliente indeciso, que é o perfil 8, vai ser uma pessoa que indica, uma pessoa que consegue te projetar. E se você consegue quebrar essa indecisão dele e lançar a outros níveis ali, né, de 1 a 10 do ranking, que a gente consegue fazer essas projeções, é a melhor pessoa que você pode ter também para o marketing. Então, a pessoa que era indecisa, que quando chega na estética da gente, aquela pessoa que ela foi ali buscar algo melhor, mas que tem muito sentimento envolvido, de não se sentir bem, de não se sentir feliz, de não se sentir bonito. É uma pessoa que, quando você consegue, aliado aos procedimentos e a mudança que você vai realizando naquela pessoa, envolvê-la com empatia, com amor, numa condução de um melhor olhar, né? E às vezes eu chamo psicólogas, terapeutas para dar palestras para as minhas clientes. Isso é muito importante, gente. Parece uma bobagem, mas não é. Palestras correlacionadas, lógico, não pode ser palestras nada a ver, mas correlacionadas. E essas pessoas, elas têm uma habilidade de identificar, conduzir também. A gente é um pouquinho isso, a gente é um pouquinho terapeuta. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não tem nem muito tempo mais, né? A estética, ela requer muita dedicação e às vezes a gente, com essa coisa do dia a dia, acaba perdendo o time para ajudar essas pessoas. E vou falar, toda cliente indecisa que um dia conseguiu se encontrar junto aos nossos serviços e cuidados, todas, sem exceção, viraram as minhas melhores clientes marketing. Fantásticas, porque elas passaram a se sentir melhores, mais seguras. Então, quando a gente fala que uma mulher ela tem que se preocupar em ajeitar a coroa da outra, sem expor que a coroa estava torta. Então, esse detalhe, né, é você ajustar ela sem expor ela, sem falar para ela que ela precisa de ajuda. O 9. Adoro esse perfil, que é o perfil que chega na estética por prazer. Ele quer buscar prazer. E é um perfil que, se você de cara ali não consegue identificar que é isso que busca, você perde ele rapidamente. E perde também uma oportunidade legal, porque é o melhor cliente que tem. É o cliente que busca
usufruir de bem-estar, usufruir de tudo que é bom. Então, num primeiro momento, você apresenta para ele a metodologia do buscar linkar um peeling a um detox anti-age, linkar uma terapia capilar, né, à busca, à investigação de doenças do couro cabeludo, que você vai estudar uma forma de naturalmente, né, de uma maneira natural, traçar um home care ou uma ajuda adicional de um outro profissional para que ele possa se sentir 100% satisfeito, sem com isso atrapalhar a rotina, sem com isso virar uma obrigação. Então é tirar as obrigações e aumentar o bem-estar. Então às vezes a gente, um cliente que busca prazer, deixar para ofertar sequenciais home care só lá para depois de 3, 4 meses de relacionamento. Porque se você quer perder um cliente que busca prazer, é você começar a determinar a rotina. Determinou a rotina, você vai chegar, mesmo que, eu não estou falando que não é necessário, é muito necessário ele criar uma rotina. Mas você só pode fazer isso depois que você criar relacionamento. Porque eu já perdi cliente, não só minha, mas vi clientes perdendo, né, nas consultorias, com esse perfil. Que é aquele perfil que foi buscar prazer, bem-estar e tal, e na empolgação, porque são clientes consumidores bem legais, geralmente dispõem de investimento para estética com uma certa facilidade, mas nessa empolgação de ver que são clientes investidores, a gente vai e começa a indicar cuidados home care, o que é natural, que é uma consequência da continuidade, né? Dose homeopática, continuidade de tratamento. Só que a gente tem que saber identificar, porque esse é um perfil que você vai perder. Começar a ter que ter rotina de cuidar da pele. Você fez o seu ácido 2 vezes por semana. Não quer bem-estar. Então, cuidado só com esse detalhe. E o 10, que é o cliente fuga. Esse cliente fuga, ele é um cliente legal, porque ele tá ali, que ele quer total abstinência. O que é total abstinência? Ele não quer ouvir falar do mundo externo. Ele não quer ouvir falar que existem problemas. Ele não quer ouvir você nem sequer pensar, nem no pensamento, nem na energia que emana problema. Então, o cliente que você, a recepção, quem atende, quem gerencia a clínica, todos, né, vai ter que estar na ficha dele, porque todos têm que sorrir e contemplar o belo o tempo todo. Porque senão, se ele perceber, se ele só sentir uma energia de que aquela coisa de hoje, sabe, isso é um costume muito, muito complicado nosso. Às vezes a gente, como ser humano mesmo, acaba desabafando com as pessoas que estão ali com a gente. Esse perfil de cliente nunca, never, jamais faça isso, ok? Então assim, se joga nos prazeres com um cliente desse. É um cliente que quer ouvir você falar de coisa boa, ele quer dicas boas, tá? Não dicas do que ele tem que fazer, mas tudo que o leve a pensar, uau, isso aqui não tem nada a ver com óbvio, isso aqui não tem nada a ver com rotina, isso aqui não tem nada a ver com momentos, né, que eu vivo no meu dia a dia. Isso aqui é pra mim um momento de total abstinência no mundo lá fora. Então assim, tá fácil. É lógico que não é fácil a gente criar essas habilidades, você requer um pouco de tempo, mas só de você estar pensando nisso já te torna aí um diferencial com relação a quem acha que vender é só ter preço, qualidade e diferencial de produto. O preço, a qualidade e o diferencial, eles vão ser conceitos criados. E é você quem conduz, quem deixa ou não isso acontecer dentro do seu negócio.